aqui no programa Conectando, direto aqui do restaurante do Hotel Ponta Verde, esse lugar maravilhoso em frente ao mar da Ponta Verde, coisa boa, né, gente? Bem acompanhados com a Med Rádios. A Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica na rua Hugo Correia Paz, ali na Gruta de Lourdes. Tem centro de diagnóstico completo, tem centro de tratamento de câncer e também o Hospital Med Rádios, que agora está com urgência e emergência 24 horas para melhor te atender. Olha só, no último dia 24, eu falei que nós estamos aqui no restaurante do Hotel Ponta Verde, né? Então, volta e meia você vai ouvir uma risada ou passos. O que é isso? Os hóspedes. Nós estamos aqui no reservado, mas ali fora tem um monte de gente aproveitando essas belezas aqui da nossa Ponta Verde. E isso está tudo bem, eles estão fazendo bem demais, que venham mais, né? Olha só, gente, no último dia 24, o Senado Federal, mais especificamente a Comissão de Assuntos Sociais, debateu em audiência pública um assunto, as práticas de constelação familiar e a cura sistêmica. Uma modalidade de terapia que é alternativa, que busca ajudar as pessoas. Na ocasião, como já era de se esperar, algumas pessoas defenderam, outras atacaram. Eu não quero saber da polêmica, eu quero saber o que é a constelação familiar, como que funciona, como que vai ajudar as pessoas, e para isso eu fui buscar uma pessoa que é autoridade nesse assunto, a doutora Sônia Onucci, que é psicóloga, consteladora familiar. Ela é autora do livro Constelação Familiar, que já foi lido por mais de 4 milhões de pessoas. Sônia, parabéns por esse feito maravilhoso. Seja bem-vinda aqui no Conectando. Muito obrigada. E olá, vocês que estão nos assistindo, né? Vamos conectar as coisas boas, gente com gente. Isso mesmo, coisa boa é isso, né? Eu quero saber o que é constelação familiar. Então, quando as pessoas me perguntam, Sônia, como é essa questão de constelação familiar? Tem a ver com as estrelas, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com isso, aquilo? Então, vamos primeiro no nome. Constelação familiar, na tradução, houve aí uma troca, porque vem de Ausstellung, né? Então, uma palavra alemã que significa posicionamento, é um posicionamento familiar, um posicionamento sistêmico, cada um no seu lugar. Muitas vezes eu ouço assim, eu sou pai. O que é pai? Eu sou pai e mãe. Você deve ser pai, ou você deve ser mãe, porque cada um tem uma função. Pode ser que aquele pai não pôde ou foi impedido de atuar na função dele. E aí a mãe teve que se desdobrar a fazer funções também do pai. Mas ela é só genitora, é uma função. O outro genitor, que é a função pai, não pôde ficar. E assim também. Então, cada um dentro do lugar. E é isso que a gente deve respeitar. Essa hierarquia, esse posicionamento, isso é constelação familiar. Eu já ia perguntar isso, né? Porque quando ela fala de posicionamento, de cada um no seu quadrado, falando no popular, existe o respeito, né? Você respeitar a função do outro na família, ainda que esse outro não esteja presente. Isso, respeitar não quer dizer assim, eu respeito que ele é meu pai, então ele tem que fazer aquilo que ele quiser comigo. Não, função de pai, função de genitor, é aquele que deu a vida e que deveria dar a continuidade, a estrutura para que este humano possa sobreviver. Tanto que hoje na justiça fala assim que os pais adotivos, eu sou mãe adotiva, é por causa disso que eu fui estudar a constelação, os pais adotivos também têm essa ordem hierárquica, esse lugar do posicionamento, por quê? Porque eles dão a possibilidade da continuidade da vida. Então, aquele pai que é um pai abusador, a gente não deve conviver com ele, deve respeitar pelo fato que ele é meu pai, apenas isso, mas eu não vou conviver com ele, eu não vou estar com ele. O respeito, ele é diferente da aceitação ou da permissão.
É diferente disso. Mas isso é uma conversa para uma outra entrevista. Eu quero saber mesmo o seguinte: existem leis que regem a constelação familiar, é isso? Isso. A gente costuma dizer que existem leis de sobrevivência. O criador das constelações familiares, que é o Bert Helling, né? Na realidade, como ele mesmo colocou, tem várias passagens quando ele coloca, tudo já estava pronto. Eu apenas copilei, eu apenas juntei, peguei princípios bíblicos, fui ver lá outros princípios de sobrevivência e fui ver também outras terapias. E aí tem a lei. Então, a primeira lei, a lei da hierarquia, ordem de chegada, ordem de quem chegou primeiro, quem veio depois, pertencimento. Eu pertenço a este trabalho aqui. Eu trabalho aqui nesse hotel, um exemplo, eu trabalho aqui nesse hotel, então eu pertenço a esse trabalho. Vou embora, ou sou demitido, ou peço demissão. Num outro momento, eu não pertenço mais a este lugar, mas um dia, lá onde eu estive, eu pertenci. Então, você nunca deixa de pertencer naquele tempo real. E depois, um equilíbrio entre dar e receber, que esse equilíbrio, muitas vezes, quando ele está disfuncional, é que as famílias ou os relacionamentos ficam desarrumados, né, emaranhados, ou que as pessoas não conseguem prosperar. Tem gente que não sabe dar e outros que não sabem receber. A gente sabe que existe isso, não é? Então, imagina, equilíbrio é muito importante em relação a isso, não é, Sônia? Constelação familiar tem a ver com religião, espiritismo? São questionamentos que algumas pessoas fazem e que é importante esclarecer. É interessante. Quando eu ensinava, né, e que dava aula, eu sempre dizia aos meus alunos assim, e digo ainda, né, costumo dizer, não estou morta, costumo dizer, né, assim, ó, dentro da constelação, não fique imaginando que vai descer alguém, que vai fazer algo. Não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com ampliação de consciência, aquilo que você quer olhar, aquilo que está ali já e vai descortinar. Mas fala numa linguagem mais clara para eu entender, Sônia Onucchi. Ok. Então, eu quero olhar por que a minha vida, eu sempre estou levando rebordose, estou sempre sendo passada para trás, alguém sempre está me traindo. Então, eu vou olhar o que é esse sempre. Sempre é uma repetição. Se tem um ato repetitivo, para que essa repetição está vindo para mim? E quando se abre uma constelação, quando começa a posicionar esses elementos, começa a ficar claro para aquele que está buscando o que é esse elemento de repetição, por que tem essas questões que ficam repetindo, quando aí aquilo vai ampliando, já estava lá, só que a pessoa não via. Então ela fica com isso mais claro, Ediane. E daí, pum, vai mudar? Não vai mudar. Eu é que tenho que ver se eu quero ou não modificar isso, se eu quero ou não, tá? Ou eu quero continuar com os olhos fechados. Você está me dizendo que é comportamental e não espiritual. Isso. É atitude que é interna com comportamento que é externo. A atitude é interna, vem aqui no meu pensamento e essa atitude faz com que eu vou trabalhar isso para atuar em função de algo. E aqui a Bíblia diz o livre-arbítrio. Então, você tem o livre-arbítrio de modificar. Estou perguntando isso porque nós sabemos que nós somos seres trinos, não é? Nós somos espírito, temos uma alma, que é a mente, e habitamos num corpo. Isso. Então, na verdade, a constelação familiar, ela não está atuando no seu espírito, ela está atuando na sua mente e no seu corpo. O comportamento, a sua ação, que a ação é feita através do nosso corpo. Isso. É isso mesmo? Entendi direitinho? Entendeu direitinho. Eu estou tomando aula de constelação familiar aqui, hein? Isso. É isso mesmo? Isso. Então, não é o espírito não vai atuar em você, vai ampliar. Ah, mas de onde vem a energia? Tudo é energia, nós somos energia, tudo é energia. Então, o que acontece é que muitos profissionais,
muitas pessoas que se dizem constelador, muitas vezes nem são, começam a inventar coisas, fazer coisas, e que isso acontece em qualquer. Isso na verdade é uma característica das terapias que não são ainda regulamentadas, não é? Pela nossa legislação. Então, abre uma possibilidade, abre um leque de possibilidades para pessoas que não são capacitadas atuarem, que só tem o nome, mas não tem o estudo, não tem a técnica. Nós sabemos que existem pessoas que fazem assim. E muitas vezes aquele que está correto, estudou, está pagando aí, levando, né, os xingamentos, vamos dizer assim, por conta daquele que não tem responsabilidade nenhuma e está querendo atuar. Mas aí, quem pode resolver isso? É quem vai utilizar a terapia para procurar quem é o terapeuta. Isso. Quando você diz a terapia, o terapeuta, as constelações, né? Então vamos pensar assim, os posicionamentos. Chama terapeuta mesmo? Também tem terapeutas. Mas tem um profissional ou tem um mobilizador, pode ser que tenha um padre, pode ser que tenha um pastor, pode ser que tenha um professor. Que utiliza a técnica. Utiliza a ferramenta, que utiliza a técnica. Mas ele teve que estudar. Ele teve que estudar. Ele tem que ser um constelador. Ele pode ser um padre constelador, pastor constelador, advogado constelador, juiz constelador. Isso, que esse juiz, esse advogado, esse padre e esse pastor não necessariamente vai abrir uma constelação de terapia. Vai usar o conhecimento. Vai usar o conhecimento para falar uma fala sistêmica, não para abrir uma terapia, não para fazer uma terapia. E a constelação tem a estrutural, que é do Matias Vargas, tem a constelação circular, que é do Guilherme Chegaray. Então, são vários tipos de constelação, não é só constelação familiar. Todas estão ligadas ao sistêmico e ao pensamento complexo. E exatamente esse pensamento sistêmico complexo é que nos faz ampliar, que não é esse dual, é isso ou aquilo ou outra possibilidade. Sim. Não é certo e errado, não é verde ou amarelo, azul ou rosa. Tá, tudo bem, estou compreendendo. Olha, daqui a pouco nós vamos continuar essa conversa que está muito gostosa, interessante e esclarecedora com a doutora Sônia Nuck, psicóloga, consteladora, escritora, que está fazendo a diferença na vida de muita gente. E eu digo fazendo a diferença na vida de muita gente porque o seu toque já está aí, né, distribuído, o livro está distribuído, os consteladores que foram formados por Sônia Nuck também estão por aí em todos os lugares do Brasil e do mundo, não é? Então, assim, ela já está aí com o seu legado feito. Estamos juntos com a Med Rádios. Med Rádios agora está com urgência e emergência 24 horas. Então, você que está me assistindo aí agora, você tem a possibilidade de ser atendido na Med Rádios durante as 24 horas, tá? Com urgência e emergência. Lembrando que eles têm um complexo médico hospitalar, o que dá uma retaguarda muito confiável e de muita segurança. Med Rádios e você juntos pela vida. Conectando, volta já.